Bom dia, meus amigos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É um prazer muito grande hoje estar aqui com o professor Gustavo Fraga, professor titular de Cirurgia do Trauma da Unicamp, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. E é um prazer recebê-lo e temos muitas questões em comum da neurocirurgia com a cirurgia do trauma. Eu fui aluno do professor Dário Pirolini há muitos anos, depois nós tivemos na USP a vinda do professor Samir Haslan, hoje é o professor Edivaldo, e a Unicamp, quem substituiu o professor Montovani foi o professor Fraga. Professor Fraga, bom dia. Bom dia. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de vir conhecer aqui a sede da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E o privilégio, professor Paulo, estar conversando com você e com os associados da ESPN, um assunto que é muito importante ainda para o nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. O tratamento integrado entre a neurocirurgia e a cirurgia de trauma hoje é um sonho, uma realidade, mas um sonho, esse aprimoramento que deve crescer cada vez mais, porque o trauma, muitas doenças diminuíram pela prevenção, mas o trauma ainda continua importante no Brasil, apesar do cinto de segurança, uma série de coisas, o trauma ainda é importante. Eu queria saber, professor, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos médicos que atuam nas emergências no Brasil no tocante ao trauma, ao politraumatismo? Então, o Brasil está avançando muito na questão de estruturação do seu robusto Sistema Único de Saúde, né? Um sistema muito grande, mas a gente que atua, né, diariamente com isso, considera ainda o trauma como uma doença negligenciada. Apesar de, há muitos anos, você citou aí o professor Dário Birolini, né, que foi o pioneiro lá dos anos 80 na questão do trauma, né, trouxe aqueles conceitos lá dos Estados Unidos, depois veio curso de ATLS, capacitação. Então, os países desenvolvidos, eles têm o que nós chamamos de um sistema de trauma de organizado, que faz todo o cuidado de atenção a uma vítima de trauma, e aí a importância da parceria com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que são 4 pilares: a prevenção, que nós temos que atuar sempre, o atendimento pré-hospitalar, o atendimento hospitalar e depois a reabilitação da vítima. E nós estamos trabalhando isso há muitos anos, mas existem dificuldades, desde financiamento do setor público, o pouco envolvimento do setor de saúde suplementar, dos hospitais privados, no que se refere ao atendimento ao traumatizado, e criou-se uma cultura que o SAMU é público, vai atender, o bombeiro é público, vai atender e levar para o hospital público. Então, isso acabou afastando muito os profissionais para virem atuar nessa área em cirurgia do trauma. Então, isso nós estamos tentando reverter isso através das academias, das sociedades, mas é um processo ainda meio lento, né? Porque a demografia médica 2025 mostrou uma realidade no nosso país e é difícil de acreditar que apenas 9 residentes faziam cirurgia do trauma no ano de 2024, em todo o país. Nós chegamos a ter mais de 20 programas de residência médica espalhados pelo Brasil, em diferentes estados, mas a procura deixou de acontecer. Então, hoje nós temos uma dificuldade de atrair essa nova geração de cirurgiões gerais. Eles fazem 3 anos de cirurgia geral, né? E após isso, a oportunidade de seguir em outras especialidades. E, na minha opinião pessoal, o que dificultou bastante isso foi o fato da cirurgia do trauma ter deixado de ser uma especialidade médica. O trauma não é mais especialidade médica, ou foi até 2003. Após isso, passou como uma área de atuação do cirurgião geral, vinculado ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E aí tem uma longa discussão por trás disso, que a gente pode até comentar um pouquinho adiante sobre isso também. Perfeito. E o senhor acha que o ATLS deve ser obrigatório para todos os médicos e para neurocirurgiões que atuam em trauma, ou para todos os neurocirurgiões? Como é que você vê isso? Eu penso dessa maneira. O ATLS, né, que é o curso de suporte avançado de vida no trauma, né,
criado lá no final dos anos 70, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, desde 1989, é um treinamento básico, né? Um curso de imersão de 20 horas, que todo médico deveria fazer. Todos os médicos formados nas 400 faculdades de medicina que nós temos nesse Brasil deveriam aprender esse conteúdo durante a graduação. Isso não acontece. São poucas as faculdades que têm, inclusive, corpo docente que se dedica à questão do trauma, porque ele é um curso muito básico. Então, se os neurocirurgiões deveriam ter o domínio do ATLS, acredito que a maioria deles que atuam em pronto-socorros, eles são capacitados, eles são treinados, porque o atendimento ao doente traumatizado, ele é multiprofissional e ele é multidisciplinar. Um traumatizado grave, né, um motoqueiro aí que tem um sinistro aí na marginal, que é levado para um centro de trauma de referência, às vezes nós vamos ter vários especialistas atendendo o mesmo paciente. Então precisa ter os centros de trauma estruturados. O neurocirurgião é fundamental na participação nesse atendimento, na sala de emergência e para o cuidado definitivo, né? Mas nós dependemos desde a medicina de emergência, que é uma especialidade mais nova que nós temos agora, acabou de comemorar 10 anos de criação da medicina de emergência. Nós temos o cirurgião geral, que, ao meu ver, deve ser o cirurgião do trauma nos grandes centros, ele tem que ter habilitação para isso. 3 anos de cirurgia geral não prepara esse jovem cirurgião a atender casos de trauma grave. Ele precisa se qualificar mais. Uma residência um pouco mais longa, 3 de geral, mais 2 anos de cirurgia do trauma. Os colegas da ortopedia e traumatologia são os que mais trabalham, somente por causa da motocicleta, né? Muitas lesões de extremidades, fraturas. Então, se nós analisarmos os hospitais, quem mais opera hoje são os ortopedistas, devido a trauma, as urgências. Neurocirurgia, você depende da radiologia, você depende do banco de sangue, da hematologia, você depende da anestesiologia, os casos que são cirúrgicos. Hoje, menos casos são cirúrgicos, por causa da tomografia, os avanços, muito tratamento no operatório. Você depende de terapia intensiva, você depende de outras especialidades cirúrgicas que não estão ali, às vezes, às 24 horas do dia, às vezes uma cirurgia vascular, às vezes é uma urologia. Você pode precisar desses parceiros. Um trauma de face, às vezes o oftalmologista é acionado, o otorrinolaringologista. Então, o doente traumatizado é um doente que pode ter lesões em diferentes segmentos corpóreos e várias especialidades podem ser envolvidas no atendimento de um único paciente. Só que toda boa orquestra precisa ter um maestro. E quem que vai conduzir a relação, esse trabalho em equipe, de time, o team approach, vai ser o cirurgião do trauma. Teve o treinamento em cirurgia geral, depois se dedicou ao trauma e vai fazer interface com o colega da neurocirurgia, com o colega da ortopedia. Então, é um trabalho multidisciplinar. O ATLS é básico, é o beabá para qualquer médico. E na enfermagem eles devem fazer o curso que tem de treinamento para enfermeiros, para que a equipe trabalhe em conjunto. Perfeito. E uma coisa que nos preocupa muito é a superlotação do serviço de emergência. Como isso impacta na qualidade do atendimento e na tomada de decisão médica? Uma dificuldade muito grande, né, que os hospitais de SUS têm hoje, né, porque infelizmente os recursos no setor de urgência ele não é muito direcionado ainda. Então eu acho que nós temos que unir as sociedades médicas, como já foi feito no passado, e tentar ter linhas de cuidado ao doente traumatizado. Quando a gente fala de um pronto-socorro, né, qualquer um que existe aqui, grandes hospitais aqui em São Paulo, que atendem no SUS principalmente, todos eles estão sobrecarregados, superlotados, com macas no corredor, a sala vermelha de emergência, que é para atender 4 doentes, às vezes tem 8 doentes lá dentro, porque falta leito de terapia intensiva às vezes. Você não consegue internar rápido esse doente. Então, nós temos uma superlotação do nosso setor de urgência. Alguns avanços aconteceram no país, através das linhas de cuidado. Acidente vascular cerebral, tivemos a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, da dor torácica, né? A questão do trauma, houveram portarias, 2013, 2014, eu fui o presidente da SBAIT. Naquela época, um grupo de várias sociedades, nos reunimos periodicamente em Brasília e foi lançada uma portaria pelo governo
que aumentava o custeio do traumatizado dentro do SUS. Então, os procedimentos do SUS, da tabela SUS, se era vítima de trauma, a maioria deles ortopédicos, neurocirúrgicos, uma laparotomia por trauma, o hospital ganhava um pouquinho mais. Só que, infelizmente, essa portaria ela caiu por água abaixo, esse financiamento deixou de acontecer, e eu acho que nós temos que voltar a integrar as sociedades para que nós tenhamos maior investimento. Melhorar as portas de admissão. Só isso vai resolver? Não, porque nós temos que investir nas unidades de terapia intensiva. Nós precisamos ter leitos. Um motociclista aí que bate a alta velocidade vai ter trauma de crânio. Ele vai ser entubado, ele vai ficar internado, às vezes 7, 10 dias numa unidade de terapia intensiva. Então, nós precisamos ter leito para tratar desses pacientes. E lembrando que é um doente, na maioria das vezes, jovem. Traumatizado é o jovem. A principal causa de óbito no Brasil ainda, até 40 anos, são as causas externas. Então, nós precisamos avançar. Por isso que eu fico feliz de poder conversar aqui na SBN hoje, que nós temos que agregar essas sociedades. Perfeito. Agora, como é que a gente teria uma solução para esse problema, além da superlotação, por exemplo? Hoje falta recurso humano, estrutural, tecnológico para o atendimento ao politraumatizado? Nós temos duas dificuldades. Recursos materiais, vamos dizer assim, hospitalares, investimento, né? No estado de São Paulo, que nós estamos, acho que estamos tendo alguns avanços, né? Estou vendo lá no interior, próximo de Campinas, né? Santas Casas, hospitais que estão investindo mais, conseguindo ter, às vezes, um aparelho de tomografia, ter um aparelho de ultrassom na sala de emergência, que é uma coisa que já é uma realidade de grandes centros. Então, está tendo mais investimentos em bens materiais e estruturais dos hospitais. Agora, o que me preocupa muito, estando eu como professor de uma universidade pública, no caso a Unicamp, é investir em recursos humanos. E eu falo especificamente do recurso humano cirurgião do trauma e de emergências cirúrgicas. Esse cirurgião, muitas vezes, é o mesmo cirurgião que vai avaliar os abdômen agudos, as apendicites agudas, mas esse cirurgião de trauma, nós não estamos mais formando quase. E isso já está impactando, porque nós não temos, às vezes, num hospital aí de 200 leitos, que tem um volume grande de pronto-socorro, profissionais dedicados a isso. Você tem lá um plantonista que faz 12, 24 horas, vai embora e volta só na sexta-feira da semana que vem. E esses 6 dias, ele fez o serviço dele, que ele é o plantonista, na sexta-feira. No hospital universitário, nós temos que ter pessoas dedicadas a isso. E nos hospitais públicos, que têm volume de trauma, nós temos que ter esses profissionais. E esse profissional, como nós formamos? Através da residência médica. Acho que não tem outro caminho, né? A residência da neurocirurgia, por exemplo, são 5 anos para você qualificar o profissional, e a cirurgia do trauma, com 3 mais 2, nós gostaríamos de qualificar. E aí que vem a minha preocupação, porque muitos professores que ficaram famosos por causa da TLS, ligas de trauma, criaram seus nomes no Brasil afora, não se dedicam à causa, é de estar lá no hospital qualificando principalmente o médico residente. E hoje a procura é baixa do médico nessa área. Se olharmos aí os egressos aí da cirurgia geral, muitos vão para a área de cirurgia plástica, cirurgia vascular, urologia, que são especialidades muito bem organizadas, com sociedades fortes, né, com avaliação desses egressos, mas no caso de trauma, eu acho que nós estamos atrasados e precisamos recuperar ao menos 2 décadas que foram perdidas por questões de vaidade acadêmica, talvez. Essa é a impressão que eu tenho. Perfeito. E o que é o mais importante quando o cirurgião do trauma está no pronto-socorro? É um equilíbrio emocional? Porque eu vejo que na neurocirurgia é pilhado às vezes. Chega um hematoma extradural ou um paciente com subdural, o pessoal tem essa adrenalina. Será que não é esse o problema, por exemplo, do cirurgião do trauma submetido a muita adrenalina, depois de um tempo ele não... existe porque é um desgaste grande, né? O desgaste é grande.
né? Mas existe professores que falavam aí que o indivíduo vai viver a vida inteira dando plantão, né? Sem poder dormir, sem poder descansar. Exato. Não é a realidade, não é a realidade. Né? Quem gosta de fato de trauma, ele vai estudar melhor sobre o que é essa doença. Então, como eu disse, a prevenção é importante. Então, um indivíduo que faz um programa de residência de trauma num hospital bem estruturado, né, num departamento extremamente organizado, ele tem que pensar sobre prevenção também. A SBN pensa nisso, tanto é que ganhou prêmios aí do Maio Amarelo, né, uma sociedade que mais se dedicou aí na promoção do movimento importante que é o Maio Amarelo. Então, você tendo tempo para formar esse residente, porque o residente que às vezes quer fazer trauma, ele quer adrenalina, ele quer operar. Mas o trauma não é só operar, é a sala de emergência, aquele ambiente que cansa às vezes, que desgasta. Mas nós temos que qualificar esse indivíduo para pensar em prevenção. Uma parcela deles pode gostar de pré-hospitalar. Eu tenho vários egressos do nosso programa de residência que são lideranças de concessionárias de rodovias, de SAMUs, outros estão aí no resgate aéreo, no GRAU, né, o famoso Águia. São lideranças lá, bem capacitadas, bem formadas, e não necessariamente 24 horas de plantão, de sábado, domingo, a pessoa vai organizando a sua vida. Outros estão na área de gestão, eles vão ajudar. E quem faz trauma não pode fazer esse residente no futuro cirurgia eletiva? Óbvio que pode. Se ele gosta também de fazer parte da vida dele, vai trabalhar 24 horas por semana de trauma, os demais dias ele quer fazer sua cirurgia eletiva, ele é um cirurgião geral qualificado, ele pode fazer também. Então, nós temos que atrair esse jovem e retê-lo se dedicando a isso. Hoje existe um mercado de trabalho muito grande nas faculdades de medicina, porque nós temos várias faculdades de medicina, mas nós temos poucos professores. E aí, se nós formos para o lado da academia, da pós-graduação, estrito sensu, né, que o indivíduo vai se dedicar, vai fazer um mestrado, um doutorado, existem imensas oportunidades para quem busca essa carreira de trauma. Outra coisa importante, a internacionalização. Os grandes nomes da cirurgia do trauma do Brasil, cito meia dúzia rapidamente para você aqui, estão fora do Brasil. Saíram do Brasil, estão brilhando no exterior como cirurgiões de trauma e não voltaram para a nossa terra, infelizmente. Por que eles foram para o exterior? Para buscar oportunidades. E por que eles foram buscar oportunidades lá fora? Talvez porque não tiveram aqui no Brasil. Porque se eles estivessem aqui, trabalhando, talvez, com portas abertas, fazendo suas carreiras, isso mais do lado da academia, talvez eles estivessem trabalhando aqui conosco. Então, eu acho que a gente precisa ter uma parceria com não só, no caso, aí, a SBAIT, que teoricamente é a responsável pelo cuidado do trauma no Brasil, mas a SBAIT é muito subordinada ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E olha que eu sou membro, sou titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões há mais de, talvez, quase 30 anos já, mas o cirurgião geral, que está lá no CBC, ele não pensa trauma como o cirurgião de trauma tem que pensar. É no cotidiano, fazendo prevenção, cuidando da emergência, as dificuldades de UTI, de falta de leito, de avanços cirúrgicos, né? Hoje fala-se muito aí, está nas mídias, né? Cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, fantástico, estamos evoluindo. Mas será que um residente, daqui a 10 anos, que vai treinar sobre esses conceitos, na hora que chegar um traumatizado grave, trauma abdominal, com uma lesão de fígado, de grandes vasos, associado a um trauma de cabeça, com hematoma na cabeça, que está neuro, barriga, fratura exposta, será que esse residente ele vai estar competente para cuidar desse doente grave? Eu tenho dúvidas se ele estará preparado para isso. Então, a gente precisa formar essa geração de cirurgiões que gostam disso. Ninguém é obrigado a fazer isso. Só faz isso quem gosta. Mas hoje, a gente tem dificuldade de atrair justamente pelo fato de eles não serem um especialista. Nós temos 55 especialidades médicas no Brasil atualmente. Né? Trauma foi uma especialidade. Eu falo isso tranquilo porque eu sou especialista. O meu diploma do MEC, especialista em cirurgia do trauma. Recebi isso no início de 1997. Mas depois que criou a comissão TRIPS, né,
Comissão Nacional de Residência, MB e CFM, alguém decidiu lá, não precisa dessa especialidade de trauma. O reflexo disso está vindo agora, porque nós não temos cabeças formadas para pensar isso. E é por isso que eu digo, continua sendo uma doença negligenciada. Perfeito. A sociedade brasileira está num projeto com o ministro Padilha, o Dr. Cariri e Felipe Proença, que nós estamos projetando a interiorização do neurocirurgião, porque falta neurocirurgião no interior do país. Nós temos muitos neurocirurgiões, mas ninguém quer trabalhar no interior. E um dos pontos é a aquisição de tecnologia e salários mais dignos para que essas pessoas trabalhem no interior. E vai ser celebrado, espero, um acordo, acho que é dia 28 de abril, né? E estou feliz com isso. A mesma coisa, nós estamos também conversando com o doutor Eleusa aqui no governo do estado, agora está o doutor José Luiz do Amaral representando o nosso governador, o Tarcísio. O trauma tem o mesmo problema de interiorização. Se você tivesse que dar uma sugestão para o nosso ministro, o Alexandre Padilha, em termos de interiorização do trauma, eu vejo que morre muita gente no interior, pelo menos de São Paulo. Eu faço parte do Conselho Regional, a gente vê muitos casos que poderiam ter sido tratados, poderiam ter sido melhor vistos, né, principalmente de trauma. Qual é a sua opinião? Dá para a gente dar essa sugestão para o governo federal também interiorizar a cirurgia do trauma, com aquisição de tecnologia e salários adequados? Não, com certeza, né? Os cabelos já estão brancos, né? De tanto tentar isso, né? Quando eu citei a portaria que houve, né, lançada em 2013, ela foi assinada pelo ministro Alexandre Padilha, quando ele estava lá de ministro. E carinhosamente, respeitosamente, eu chamo de meu calouro. Ele foi da Unicamp. 2 anos mais novo que eu, né? Então, toda vez que a gente se encontra, ele se chama de apelidos até, né? Mas meu apelido é Zazá, na Unicamp. Então, ele fala publicamente, o Zazá tá ali e tal, e às vezes a gente tem uns pensamentos, lados um pouquinho diferentes, que a gente respeita, mas ele conhece bastante sobre a questão da emergência, do sistema de emergência, que o sistema nosso de saúde, o SUS, eu admiro muito, é muito robusto, né? Mas é muito difícil você levar o especialista, e agora com o Felipe Proença aí, liderando esses mais especialistas, fico feliz de saber que a sociedade está trabalhando com o governo. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos, independente se o governo é de direita, de esquerda, do centro. Nós somos médicos, nós somos profissionais de saúde, nós temos que ser técnicos e buscar o melhor. Mas essa dificuldade que existe na neurocirurgia existe no trauma também, porque nós não temos gente nem para pôr nos centros de trauma das grandes cidades. Imagina o que não acontece aí no interior de São Paulo, que é um estado um pouco mais estruturado, o que não acontece lá no Amazonas, no Pará. É muito difícil, é muito difícil. Trabalhar com o governo federal, as portarias se fazem necessárias. Hoje, o Brasil é uma referência em telesaúde. Há muitos anos a gente usa a telemedicina, né? Desde a rede RUT, né? Rede Universitária de Telemedicina. O Brasil é um país continental que tem estrutura muito grande para avançar nisso, né? Você precisa ter um especialista para fazer a cobertura de uma região, né? O sistema nosso é regionalizado. Então, do mesmo jeito que o neurocirurgião ele é fundamental, seria importante nos grandes centros, né? Mas você tem grandes centros lá no Amazonas, né? Tem um atual residente nosso que é de Manaus, ele trabalhava numa cidade no meio da floresta amazônica que tem 200 mil habitantes, e ele vai lá e fica 10 dias seguidos lá, porque ele é o único cirurgião da cidade durante 10 dias. E para chegar lá, ele leva 12 horas de barco. Dá para a gente imaginar, aqui em São Paulo, se pegar um barco 12 horas para chegar numa outra cidade? Esse país é muito grande, né? Então, o governo não tem todo esse recurso que nós gostaríamos. Talvez São Paulo tenha um pouco mais de recursos, tanto é que você citou aí o secretário Eleusa, José Luiz Gomes do Amaral, professor de anestesiologia, eles conhecem tudo sobre a rede de trauma. Eu até encontrei recentemente
professor José Luiz, falei, professor, tá acabando o mandato, tá acabando no fim do ano aí, cadê aquelas coisas que nós conversamos, né? Os avanços. E ele me disse que vai vir ainda esse ano. Falei, será que vai dar tempo? Porque agora começam as confusões políticas de novo. Então, nós somos técnicos, nós entendemos o assunto, mas às vezes o que falta exatamente é uma agenda política. O Conselho Federal de Medicina tem feito a parte deles. Na próxima terça-feira, dia 24 de março, eu estarei lá, num fórum da cirurgia geral, o dia inteiro para discutir trauma. E eu já escrevi para os meus amigos, eu vou para mais uma reunião para acabar em pizza ou nós vamos avançar com algo mais concreto nesse país. E eles sabem, eu vou lá com esse conceito, nós temos que formar gente. A cirurgia do trauma demorou 20 anos para conseguir aumentar o seu programa de treinamento. Eu fiz de 2 anos, passaram para 1 ano. E o professor Mantovani, falecido em 2010, falava, não é suficiente, 1 ano só. Vamos passar para 2 anos. Depois de 20 anos, agora o CBC chegou à conclusão que se fazem necessário 2 anos. Só que agora nós não estamos mais atraindo essas pessoas. Porque o jovem, essa geração de médicos, eles querem ter a titulação deles, eles querem ter as ideias deles, e nós temos que respeitar, nós temos que dar espaço para o jovem. E ter uma especialidade de cirurgia do trauma é uma coisa imperativa nesse país. Aí eles falam, lá nos Estados Unidos não é a especialidade. Há algumas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, até na questão de formação. Nas nossas especialidades é totalmente diferente. No Brasil, nós precisamos ter essa especialidade de cirurgia do trauma e emergências cirúrgicas. Isso é uma coisa que tem que acontecer em curto espaço de tempo para nós tentarmos atrair mais jovens para essa área. Na época que eu fui presidente da SBAT, 2013 e 2014, nós chegamos a ter 22 programas de residência. Estava começando a acontecer esse processo, que é importante, de ir para os outros estados. Sair da região sudeste, da região sul, ir para o centro-oeste, para o norte, para o nordeste. É lá que estão morrendo os traumatizados. E morre às vezes, cai da motocicleta, fica esperando a tomografia e tem uma lesão de baço. Uma lesãozinha de baço que poderia, num local menos seguro, talvez ser operado e não morrer. Continuam sendo os óbitos evitáveis. Então, voltando lá na base dos nossos políticos aí, nível federal, estadual, e lembro o municipal, que ele também é importante, que geralmente o sistema de saúde, o município, tem uma participação importante. A maioria desses nomes citados, eles conhecem muito bem sobre isso. Mas está na hora de arregaçar as mangas e colocar os projetos em prática. E tem cidades, por exemplo, que fazem hoje a regulação do SAMU através, usando o celular, tendo conectividade, uma boa internet. Você atende a vítima, você já conecta a central reguladora de vagas e o hospital de referência. A gente não faz isso aqui em São Paulo. Ontem, há 39 anos, nós temos uma reunião de quinta-feira. Nós discutimos casos de trauma. Ontem, entre nós, os assistentes, residentes, né, os internos, né, 6º ano, 4º ano, falei, não é possível, em 2026, no estado de São Paulo, a gente não tem uma maneira mais inteligente de regular vagas. A CROSS usa fax. Tem coisa mais obsoleta que isso, fax, para fazer regulação de leitos. Isso não existe. A CROSS é única. Fica ali do lado fica na Secretaria de Saúde ali, do lado do Instituto Central da HC, regula o estado de São Paulo inteiro. Eu, em Campinas, eu conheço os colegas que estão ali em Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Jaguariúna, no meu entorno. Só que a regulação, ele liga para São Paulo, que não sabe nem geograficamente onde está aquele município. Eu sei o recurso que ele tem. Eu sei onde tem tomo, aonde não tem, eu sei onde tem cirurgião que funciona só de dia, cirurgião que não está mais lá à noite. A gente conhece o sistema. Então, eu acho que, do ponto de vista aí de gestão política macro, está na hora deles chamarem a sociedade, e a Neuro deve ter esse mapeamento. A Lamogi, você tem um colega, a gente citou aqui, que é de lá, o Dr. Matheus Fabra, amigo e como nós, faz um belo trabalho lá, mas se ele precisar transferir um caso mais complexo para o hospital de referência, talvez seja o HC da Unicamp, ele liga e manda o fax para a CROSS aqui em São Paulo. Nós estamos em 2026. Olha o que existe de tecnologia. Aí, paralelamente, vai ser lançado um hospital inteligente aqui em São Paulo. Vou investir muito dinheiro. É necessário, sem dúvida é necessário. Mas será que nós não vamos
puxar o cobertor para cobrir um santo e vai ficar o pezinho lá fora? Eu acho que nós temos que discutir mais esses assuntos, que são investimentos. Estamos falando do estado de São Paulo, hein? Imagina o que acontece lá no norte e nordeste do nosso país. Entendi. É muito interessante e empolgante esse tema, né? Porque isso impacta em óbitos, pacientes sequelados. Eu acho que isso vai ter que ter uma solução colegiada nos próximos anos entre o governo federal, estadual e municipal, e vai ter que ter a participação das universidades, né? Sem dúvida nenhuma, os protocolos norteados pelas universidades, eles devem ser a tônica para o futuro desse país. Eu vou pedir ao professor Fraga que ele dê as suas palavras finais para a gente encerrar hoje esse bate-papo, né? Que foi muito proveitoso. Por favor, professor. Não, agradecer a oportunidade, fico feliz e honrado de vir nessa casa aqui. Eu visitei ali a Galeria dos Ex-Presidentes, 1957, né? 57, 58, todos os ex-presidentes lá, ou seja, tem história, tem tradição, tem organização. Então eu fico honrado de estar aqui conversando com o professor Paulo Henrique e que siga de modelos, essa parceria que nós temos que ter, que é através das sociedades, das universidades, das academias, trabalhando em favor do nosso país. Para isso nós vamos ter que conversar com o governo, independente de que lado seja, federal, estadual e municipal. Agora o triste é que continuam morrendo jovens que não deveriam morrer, vítimas de trauma. Isso é uma coisa muito triste, então eu acho que nós temos que avançar e rápido com essas ações. Agradeço muito esse espaço que foi cedido e esperamos trabalhar em conjunto com a SBN para grandes ações no futuro. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, ouvinte. É um prazer muito grande estar aqui trazendo temas importantes que impactam a vida do associado da neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Até o próximo sábado. Muito obrigado a todos.